quiséssemos caracterizar uma pessoa, normalmente faríamos por aquela orientação que ele chamou de dominante. Tá? A orientação de caráter, por exemplo, receptiva, ela pode ser definida como uma força universal da aceitação. Né? Erich Fromm descreveu a orientação receptiva como aquela em que o indivíduo sente que a fonte de toda a sua satisfação está no mundo externo. Né? Essa fonte de satisfação é esperada e é aceita sem nenhum questionamento. Né? Mas quando a gente pensa essa mesma orientação para além da patologia, encontramos alguns traços vitais, né, para qualquer grupo humano. Né? Então eu proponho pensar aqui a orientação receptiva como uma lei universal do acolhimento e da aceitação das diferenças. Né? Por que uma lei universal do acolhimento e da aceitação das diferenças? Porque ela seria dentro do modelo de cooperação, ela seria uma lei muito importante para que toda a estrutura social se erguesse. Sem ela, a estrutura social simplesmente não se sustentaria. Embora tenhamos a inclinação de pensar essa estrutura como uma orientação que espera algo, né, do mundo externo, podemos mudar o foco da dependência para a capacidade de receber e de integrar, né? Uma capacidade muito importante no ambiente social. Sem isso, o tecido social ele se romperia pela falta de aderência a ideias externas, a ideais externos. Né? Meu nome é Flávio Rodrigues, eu sou psicanalista e vou falar um pouco das orientações de caráter a partir da psicanálise social de Erich Fromm. Em relação à orientação receptiva do caráter, Erich Fromm, quando pensa ela, ele pensa a partir de uma orientação de caráter não produtivo. Mas, mesmo assim, ele faz uma ressalva, né? Que somente por motivos didáticos ele separou essas quatro estruturas de orientação, né, estruturas de orientações de caráter, porque precisava explicar uma a uma, detalhadamente, comparando com as estruturas freudianas, por exemplo, neurose, psicose, perversão, e ele vai falar sobre como essa estrutura se dá diferente do desenvolvimento psicossexual do Freud, né? Em relação aos aspectos positivos, né, quando Fromm fala sobre a combinação dos aspectos negativos e positivos de uma orientação, ele literalmente afirma que, na realidade, sempre a gente está lidando com a mistura. Né? Quando a gente está diante do nosso cliente, do nosso paciente, a gente está lidando com a mistura das orientações. Né? E ele falaria que a personalidade ela nunca é representada exclusivamente por uma orientação em si, né? Seja ela produtiva ou não produtiva, né? Mas da combinação dessas orientações. Né? E o que deveríamos ver é por onde essa pessoa está se orientando. Né? Trazendo apenas as 4 orientações do livro Análise do Homem, Man for Himself, de 1947, a gente tem as 4 principais, que seriam a receptiva, exploratória, acumulativa e de marketing, e essas 4 elas estariam para qualquer pessoa num movimento dinâmico, né? E que uma delas estaria sendo aquela que estaria na dominância. Então, por esse ponto, a gente vai pensar na questão
psíquica a partir de por onde a pessoa se orienta, né? Isso está muito ligado às orientações do caráter social da comunidade, né? E como essa comunidade vem se estruturando, né? Se formos direto ao que o Fromm fala, né? Ou o que ele aponta como lado produtivo dessa orientação, a gente vai encontrar características fundamentais, como a da aceitação, da cortesia, o otimismo, a confiança, né? E aí ele vai além, ele vai falar que existe uma devoção e um idealismo, né? A minha hipótese, que é uma hipótese ainda incipiente, mas é o que eu venho defendendo ao longo dos textos que eu tenho escrito, a minha hipótese é que essas não são características de alguém apenas passivo, mas de alguém que permite que a cultura entre, né? E aí, pensando a partir do que que o Dr. Rainer Funk fala, né? Esse ser receptivo, né? Ser receptivo a uma sociedade, a um ambiente social. E nesse sentido, a gente entender que existe um deixar entrar, né? Deixar que a cultura entre, né? Então, assim, internalizar a cultura, né? E nesse sentido, né? Que a gente vai pensar, por exemplo, a nossa capacidade de apreensão, aprender o mundo externo, né? A partir do momento em que a gente internaliza a cultura. Então, assim, ser receptivo no sentido evolutivo seria ser capaz de aprender as regras de uma sociedade, né? A se adaptar sim a uma sociedade, né? Então, assim, isso que a gente critica da adaptação, e o Erich Fromm ele é criticado por isso, em que a pessoa precisa se adaptar a uma sociedade. E sim, a gente precisa se adaptar a uma sociedade. Por exemplo, hoje, 8 de janeiro, pela não adaptação, pela não aceitação das regras democráticas, há alguns anos atrás tivemos a invasão lá e a depredação dos três poderes em Brasília, né? Então, essa questão do não aceitar o mundo como ele é e viver numa ilusão, ou viver numa realidade em que aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero é que deve se manifestar, né? Então, assim, quem não aceita o que vem do outro não se educa, não se humaniza, né? E a bestialidade, a animalidade, né? Aquilo que é natural começa a se opor àquilo que é regra, lei social, né? Então, assim, quando a gente pensa nos aspectos positivos dessa orientação, é a capacidade de ser permeável, né? De ser flexível ao que o grupo necessita para sobreviver, mantendo sempre a autenticidade, né? Eu vejo o outro me vê, né? Eu aceito o outro e o outro me aceita, né? Então é necessário, de certa forma, numa perspectiva evolutiva, né? Que a gente possa aceitar o outro como ele é, ao mesmo tempo que o outro nos aceita. Então a aceitação, a recepção desse outro, né? Eu recebo esse outro na minha casa, né? Então, assim, eu estou com o outro, né? Como aponta o professor Walter Neves, né? A questão da neotenia, né? A dificuldade que a gente tem ao nascer, ou a questão do significado, né? Então a gente pode pensar que o próprio Erich Fromm vai falar da fragilidade humana e essa necessidade de dar respostas ao mundo, que são questões principais da cooperação, né? Então, no caso da neotenia, dessa fragilidade humana, né? E a necessidade de significação, a necessidade de dar significado às coisas, isso é muito importante para que a gente possa sobreviver biologicamente por ser frágil, né? E dependente. Então, esses primeiros anos de vida, os 2000 dias ou mais, né? É uma necessidade que a gente viva em cooperação e que a gente aceite aquilo que vem do outro, né? E essa aceitação, ela tem a ver com receber, né? E conseguir receber é uma qualidade, né? Conseguir aceitar o que vem para mim, né? Não de uma forma resignada, mas aceitar no sentido dos aspectos positivos da aceitação.
Então a orientação receptiva, ela é uma ferramenta de coesão social, né? Ela se manifesta como sendo a possibilidade de eu confiar no outro e o outro confiar em mim. Então assim, a possibilidade da confiança mútua, né? Então poder confiar, né? Se na orientação de marketing a gente tem a troca, como no caso do Kula, né? No vídeo anterior eu falei sobre isso, a orientação receptiva é aquela que permite que a gente possa trocar, né? Eu aceito o que tu me dá, né? Eu aceito receber, né? E você aceita o que eu tenho, né? Então essa aceitação do que o outro nos oferece, assim como a aceitação do outro como um indivíduo. Então é uma orientação necessária, né? E de certa forma faz parte da orientação do caráter social, né? Essa aceitação do outro, né? Como o próprio Maturana fala, né? Quando Humberto Maturana fala que essa aceitação do outro seria o respeito à diferença do outro, né? E ele chama esse respeito de amor, né? A gente tem em Erich Fromm o amor produtivo, né? Que é a base para a hospitalidade, né? Para eu receber o outro em minha casa, né? Então, assim, isso nos aponta para algumas questões em que a teoria de Erich Fromm é criticada, né? Por exemplo, a devoção, né? A devoção é necessária quando eu aceito aquilo que o outro é, né? Então, assim, nesse sentido, a lei da devoção e confiança, né? Que está na lista daquilo que o Fromm afirma como aspectos positivos ou traços positivos, né? Em qualquer tempo, em qualquer sociedade, um grupo sem confiança mútua entraria em colapso, né? Então, o que permite que sejamos devotos a uma lei, a uma regra, né? Por exemplo, a placa de pare, eu sou obrigado a aceitar a placa de pare, né? Agora eu posso não aceitar, né? Então eu não aceito a placa de pare, atravesso, assim, posso fazer isso 10.000 vezes, uma vez se der errado eu posso morrer. Então, assim, a própria devoção, as leis, as regras, ela faz parte dessa aceitação. Por exemplo, eu ser adepto a uma causa, eu ser devoto a um posicionamento político, né? No aspecto produtivo, quando a gente pensa, por exemplo, na produção das riquezas, quando a gente tende a um lado direito da teoria política, a gente vai pensar que a riqueza ela é a partir da troca, né? A partir da demanda. Então, a gente não quer a destruição do outro, porque o outro vai consumir aquilo que eu tenho para vender, e assim como eu vou consumir aquilo que o outro tem para me vender. Isso é um aspecto positivo de uma regra de oferta e da procura, em que a demanda comanda o jogo político, né? E a gente vai pensar a partir dessa perspectiva. Então eu sou devoto a um pensamento liberal, neoliberal. Contudo, ele é positivo no sentido de que a gente está fazendo a troca e que o outro é necessário, né? Embora eu tenha as minhas razões para achar que isso é altamente positivo. Por outro lado, se eu estou num aspecto mais progressista, mais à esquerda eu posso ser devoto a ideias de que, embora hajam as trocas, né, pensar num modelo hierárquico seria pensar em permanecer mantendo privilégios de algum. E aí eu poderia achar que teríamos que ter uma tendência à comunidade, uma tendência a essa troca, mas que essa troca fosse justa para todos e não que apenas alguns pudessem ascender socialmente. Então eu estaria mais no aspecto esquerdo do pensamento político, embora não seja errado, né? Eu não quero destruir
aquela pessoa que é mais liberal, que é mais capitalista. Eu não quero destruir ele. Eu quero apenas que ele pense que a distribuição de renda deveria ser mais equânime. Embora o outro vai pensar que não, aquele que tem mais méritos deveria liderar e deveria ganhar mais. E isso é justiça. Então, assim, seria um embate de ideias, né? Então, assim, esse aspecto da devoção, esse aspecto da recepção das ideias externas é um aspecto positivo e ele vai manter a sociedade, vai manter o tecido social. Né? Então, assim, o contrário da hospitalidade, desse suporte desse suporte coletivo, o contrário da hospitalidade, do acolhimento, seria a hostilidade pela não aceitação da diferença. Eu não aceito que pensem assim, eu não aceito que pensem assim. Né? E aí essa hostilidade é mais ou menos o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, aconteceu ontem, aliás, nos Estados Unidos, que foi policiais do ICE, né, da Polícia de Imigração, que acabou matando uma pessoa, né, uma moça de 37 anos, que estava ali, e os familiares dizem que ela não estava se manifestando, mas não importa, e se ela estivesse se manifestando, né, matou porque era uma manifestante em que ele não aceita que ela pudesse se manifestar, entende? Isso é a falta da hospitalidade, né? Isso é hostilidade, é o outro como sendo meu inimigo. Isso é falta da aceitação da diferença como aquilo que o Maturana chamou de amor, né? Que é o respeito à diferença, né? Essas pessoas que estão aqui no meu país, elas não deveriam estar. Mas por que não deveriam estar? Ah, mas entrou de forma ilegal. A moça que morreu era uma cidadã americana e que estava ali, de certa forma, vamos pensar assim, né, se manifestando por algo que ela acha que estava errado. Mesmo assim, a polícia foi lá e matou ela, de uma forma covarde. Então, assim, essa não aceitação da diferença, né? Ninguém pode discordar da lei e da regra que eu imponho aos outros. E isso corrompe o tecido social e faz com que tenhamos toda essa brutalidade e brutalização que estamos acompanhando, né, hoje diante dos nossos olhos, né, e de forma instantânea. Então, assim, a orientação receptiva do caráter, ela é muito mais do ato de receber, né? É o ato de aceitar, né? E isso talvez seja uma lei universal, né? Embora no caso da polícia da imigração, em que eles aceitam a regra, eles não aceitam o outro. E essa é a questão, né? Eles não aceitam o outro como ele é. É apenas pela diferença, não é porque o outro está lá de forma ilegal. Essa moça não estava de forma ilegal, ela foi morta por isso, né? Então, assim, a orientação receptiva do caráter, ela não é só sobre esperar, né? É sobre a coragem de aceitar, né? De aceitar a diferença, de acolher a diferença, né? Então, quando o Erich Fromm fala sobre a reunião direta, né? E o Rainer Funk vai falar sobre o encontro direto, né? Essa reunião eu sou eu, você é você, e a gente se encontra e eu te aceito assim, eu recebo o que tu tem para me oferecer, né? Desde que não fira a minha autenticidade, né? Como no caso do protesto, né, legítimo da moça e da ilegitimidade do assassinato dela, né? Então a estrutura é uma estrutura psíquica que permite que o eu possa se tornar um nós. Então entender como funcionam as orientações de caráter é importante para quem trabalha na clínica, mas também importante para a compreensão do ambiente social a partir da psicanálise humanista de Erich Fromm, a partir da psicanálise social, que é o que se propõe a partir da leitura psicanalítica
do ambiente.